Olá, pessoal. Bom, eh, eu resolvi, né, gravar esse videozinho para vocês, para a gente socializar um material que já está circulando na internet. Eu creio que ele ainda não foi oficializado, então pode ter algumas mudanças, mas as ideias centrais eu acho que não corre o risco de mudar, né? Mas qualquer coisa a gente vai se comunicando e qualquer alteração, a gente vai socializando, certo? Esse material tem 22 páginas, então achei legal estar fazendo um resuminho sobre ele, né? E falando um pouquinho sobre esse programa da SME em Conexão, que é o curso, né, que nos será ofertado nos próximos dias e de caráter obrigatório, né? Todos os professores da rede efetivos terão que realizar esse curso. Então, ele terá carga horária de 40 horas, né? Será dividido em 6 módulos. E esse programa, na verdade, ele está dividido em 3 etapas. Nós estamos caminhando para a segunda fase da segunda etapa, porque nós já vivemos a primeira etapa, que foi a fase é, emergencial, né? Que quando surgiu a necessidade do afastamento social, né, por conta da pandemia, pegou a gente, assim, vamos dizer assim, surpresa, né? Porque todos nós ficamos sem saber como seria, o que fazer, como agir. Então, diante disso, a SME organizou o mapeamento e a verificação do acesso a mídias da comunidade escolar. Então, foi aquele questionário que a gente enviou para os pais, perguntando se eles tinham acesso a mídias, né? E quais eram essas mídias. Então, veio o resultado, e por esse resultado, a SME foi criando os caminhos, estratégias para que que essas famílias pudessem estar participando com suas crianças de momentos educativos, né? Depois veio a segunda etapa, que é a etapa colaborativa, que foi a avaliação do EduTech, né? Que foi aquela primeira reunião Zoom que nós fizemos, e aí foi repassar para vocês o link, onde vocês fizeram a autoavaliação, né? Vocês não, nós, porque eu também fiz, todos fizeram. E aí, por meio dessa avaliação, dessa nossa autoavaliação, a SME teve como entender um pouquinho mais, né? Compreender em que nível nós estávamos em questão de interação com as mídias, vamos dizer assim, né? Com essas questões digitais de tecnologia. E aí, diante disso, eles criaram caminhos para nós também, que é agora a questão que nós vamos vivenciar da segunda fase, da segunda etapa, que é o programa SME em Conexão, que é esse curso de formação que iremos fazer. Depois que fizermos o curso, posteriormente, né, no segundo semestre, pós-pandemia, nós iremos estar vivenciando a terceira etapa, né, que esperamos que seja estruturada. Nessa terceira etapa, nós, professores da rede, iremos participar de forma ativa e direta na plataforma, ou seja, não só na plataforma, mas também no chatbot, ou seja, em todos os meios, né, tecnológicos que foram criados ou serão criados ainda para que a gente possa interagir com as crianças e com as famílias. Então, nós vamos alimentar essas mídias digitais. Então, creio eu que esse curso nos dará uma base, subsídios para que a gente possa criar, né, e fazer os nossos próprios vídeos educativos, né, com as nossas aulas e, e socializar nessa plataforma, nesse chatbot aí. Só que aí dentro dessas ideias, né, dessas novas ideias, desse novo olhar, né, dentro da educação, dessas práticas, dessas ações, nós temos aí
uma, vamos dizer assim, uma nova nomenclatura, porque nós vamos nos deparar com os objetos de aprendizagem, que tem aí a abreviação OA, né? Aqui, objeto de aprendizagem OA. O que são esses objetos de aprendizagem? Na verdade, no meu entendimento, né, gente? No meu, porque não foi dado nenhum curso, né? Nem foi falado ainda sobre isso, mas assim, de antemão do que eu entendi, nada é mais, vamos dizer assim, do que os recursos, né, como se fossem recursos que nós vamos escolher, que nós vamos desenvolver para que a gente possa chegar até o que a gente quer, que é a nossa intencionalidade com o nosso educando. Então, são instrumentos que, de forma complementar, vêm para nos auxiliar, né? Abordam conteúdos previstos no DCG ampliado. Então, para alcançar o desenvolvimento de habilidades e competências, que é o que a gente já estava começando a familiarizar, né, com as questões de habilidades e competências da BNCC, é preciso munir-se de instrumentos. Nós precisamos estar equipados, munidos de OAS, ou seja, de objetos de aprendizagem, de recursos, de metodologias para alcançar o que queremos, né? E esses OAS têm que ser significativos, né? Lógico. Então, aqui eu frisei mais uma vez, né, que os OAs, objetos de aprendizagem, são instrumentos, meios pelos quais agimos, né? Como vamos agir para chegar ao que queremos? Mas para isso a gente precisa ter claro qual a nossa intencionalidade, né? O que queremos atingir trabalhando aquele objeto de conhecimento, aquele conhecimento que se refere ao conteúdo que teremos que trabalhar com a nossa criança. E aí, esses OAs, eles têm objetivos, né? O que eu quero com esses OAs? Qual que é o meu objetivo de usar os OAs no meu planejamento? Então, eu tenho lá 6 objetivos, né? Os principais, que são metodologias diferenciadas, né? O meu objetivo de usar o OA é criar, possibilitar metodologias diferenciadas. 2, é estimular o educando a observar e depois formular, ou seja, ter um pensamento indutivo que parte do particular para o geral. Botou uma asinha aqui, para o geral. 3, estimular o pensamento dedutivo, né? Que é o contrário, parte do geral para o eu, para o específico. 4, estimular a autonomia da criança, né? 5, simular situações reais de vivências. E 6, aplicar os conteúdos a diferentes realidades e contexto. Ou seja, para nós, né, esses objetivos do objeto de aprendizagem não é novo, né, para nós. Ou seja, a gente já vivenciava isso na nossa prática. E aí, esses OAs também estão classificados, né? Tem os tipos de OAs. Esses tipos são, primeiro, apresentação, ou seja, você vai trabalhar um objeto de conhecimento, um conteúdo, e aí você quer apresentar esse conteúdo em forma de slides, vídeos ou animações instrucionais. E aí cai dentro de apresentação. É um OA tipo apresentativo. Tem o OA prático, né? De tipo prática, ou seja, em que a criança, o aluno, vai manusear, ele vai praticar, ele vai estar inserido como agente, né, do processo. Ou seja, ele vai jogar, ele vai fazer palavras cruzadas, vai participar de quiz. É interessante, pessoal, porque eu estou vivendo experiências aqui com os meus filhos, né? E, na verdade, isso já acontece com eles aqui em casa. Por exemplo, essa semana, a avaliação do meu filho Douglas foi feita através de um quiz muito legal, onde a professora passou uma senha, eles colocaram essa senha
num aplicativo, né, que eles baixaram, e aí aparecem as perguntinhas referente à língua portuguesa, história, um simuladinho. E aí é como se fosse como é que eu posso falar? Uma live em tempo real, sabe? Então, assim, eles vão respondendo e aí lá para a professora vai aparecendo quantos acertaram, quantos erraram, e ao final aparece o campeão, o nome do campeão e um monte de vivo, balãozinhos estourando. Então, assim, a criança fica toda animada. O Douglas ficou assim, é, uma animação querendo estudar para aparecer o nome dele lá na tela do jogo, né? Então é bem legal. Só que a gente precisa de recursos, de instrumentos mesmo, né? Para a gente estar realizando isso, não depende só da gente, né? A gente precisa mesmo do primordial, que são os recursos, né? E aí vem a simulação também, que acontece no mundo real, né? São jogos, eu estava pesquisando sobre isso, empresas e até mesmo instituições de ensino superior estão utilizando muito essas questões de simulações. Cursistas de medicina, né, fazem simulações através de mídias digitais, e aí cirurgias através de simulação. Tem jogos também envolvendo engenharia civil, trabalhando matemática, tudo isso através de simulações. Conceitual, onde a gente vai trabalhar um conteúdo, né, por meio dessa interação com o mundo tecnológico e visual. Tem a informação, que é uma imagem, e aí é uma coisa mais simples, né? Dentro dessa imagem, a gente trabalha a questão de tabelas, de ilustração, de modelo 3D, e a representação contextual, que é explorar juntamente com a criança um lugar, né, real ou imaginário, que é inacessível para as crianças, que elas não podem estar lá porque é perigoso, né, pela idade. Então, a gente faz essa representação por meio de mídias. Só que diante disso tudo, a gente precisa lembrar que é preciso tomar cuidado ao escolher esses objetos de aprendizagem, justamente porque ele somente facilita a aprendizagem, né? E não é um modo de brincar, de entreter, de diversão somente, né? A gente tem um objetivo com aquilo tudo e, apesar dele ser lúdico, né? É uma forma de aprender. A gente não pode esquecer. Então, é isso, né? Resumindo tudo isso, mais ainda, eu creio que esse curso vai nos esclarecer mais coisas e vai nos ensinar, né? Porque a gente tem que reaprender a trabalhar, porque o que eu vejo é que tudo isso, todos esses OAs, né, esses tipos de OAs, na verdade a gente trabalhava, né, a questão do objeto de aprendizagem, mas de uma forma diferenciada, né, muito diferenciada, era assim, voltado mais para o que a gente tinha, né, em mãos, e não em forma digital, de tecnologia. E agora a gente vai ter que trabalhar os objetos de aprendizagem, os instrumentos, né, que a gente vai ter que utilizar, vamos ter que ter muita ênfase, vai ser praticamente tudo voltado para as mídias digitais. Então é isso, né? Boa sorte para nós, que nós tenhamos um bom aproveito desse curso, que possamos aprender muito, né? E qualquer coisa a gente vai socializando, né? E ajudando uns, uns aos outros. Então é isso, pessoal. Um abraço muito grande, beijo, saudades.